Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam muito bem-vindos de volta ao canal Didaquê. Meu nome é Willan Santos e você está no Leitura Bíblica Diária. Na leitura de hoje estaremos lendo o Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 4, versículos 18 e 19. Nessa leitura, que serve de apoio para a lição de número 4, que tem como tema o Ministério Avivado de Jesus, apresenta para nós a descrição da missão de Jesus e o propósito do seu ministério. Note que esta é uma leitura bastante singular e distintiva no ministério de Jesus. Antes de lermos, eu gostaria de enfatizar para você que nós do canal Didaquê estamos sempre buscando a excelência. Pensando nisso e pensando em você, preparamos um conteúdo para que você tenha conhecimento acessível, impactante e descomplicado. Por isso, inscreva-se no canal Didaquê, ative aí os sininhos das notificações para que você, além de receber os nossos materiais ricos, totalmente gratuitos, você estará contribuindo para que mais vidas sejam impactadas pelo poder do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Sem mais demora, vamos à leitura bíblica de hoje, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Esta leitura é por demais impactante, porque ela apresenta para nós um breve resumo daquilo o que é o ministério avivado de Jesus. Note que o evangelista Lucas, tanto no livro que leva o seu nome, no seu evangelho, como na segunda parte da sua descrição, da sua narrativa, no livro dos Atos dos Apóstolos, ele reiteradas vezes vai dar ênfase à atuação do Espírito Santo. Primeiro no ministério de Jesus, nos capítulos 1 a 4, também no capítulo de número 10, no capítulo de número 12, você pode conferir aí na sua Bíblia, como também a atuação do Espírito Santo na igreja e através da igreja. Na igreja sendo o agente capacitador e através da igreja usando-se de pessoas, de homens simples para a propagação do evangelho de nosso Senhor. Mas note que o relato diz que o Espírito do Senhor está sobre Jesus, que o ungiu para proclamação, para evangelizar os pobres. Esta leitura de Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19, é na verdade uma leitura costumeira, a leitura daquela semana, daquele sábado, que se iria fazer naquele dia na sinagoga, e Jesus entrou justamente naquele dia na sinagoga, e como era costume da época, quando um rabi visitante chegava em uma sinagoga, era corriqueiro dar-lhe a oportunidade para que este viesse ministrar, para que ele estivesse fazer a leitura da Torá durante aquele dia, dos profetas e etc. Jesus, como um rabi já conhecido, que já pregava há aproximadamente um ano, era bastante popular já no início do seu ministério público, ele é convidado para fazer tal leitura. A leitura estava no profeta Isaías, capítulo 61, onde leu-se sobre a vinda do Espírito para impactar, para influenciar e para capacitar também o Messias. Então note que ao ler este texto, Jesus, quando encerra, diz: hoje mesmo cumpre-se esta escritura em vossos ouvidos. As pessoas, ao verem isso, ficaram iradas, indignadas e, por fim, tentaram matar Jesus. Mas o fato é que Jesus, ao afirmar que aquela escritura estava se cumprindo, veja que ele estava dizendo sobre
a unção do Espírito sobre a sua vida. E nos capítulos iniciais do Evangelho segundo Lucas, nós vamos perceber esta unção do Espírito no ministério avivado de Jesus, sendo cada vez mais notória diante de todos aqueles que estavam próximos de Jesus. Esta unção do Espírito o impeliu, o conduziu até que ele chegasse aqui na sua cidade, em Nazaré, e pudesse anunciar o ano aceitável do Senhor. Então note que ele diz que o Espírito está sobre ele e ungiu para proclamar o Evangelho, para anunciar o Evangelho, ou para evangelizar os pobres. A unção, como você sabe, era uma prática dentro da cultura judaica e servia como um distintivo, ou como uma distinção na vida de alguém que exerceria uma função específica. E esta pessoa, ao ser ungida, tanto para ser profeta, para ser sacerdote, como também para ser rei, e esse tríplice ministério ocorre na vida de Jesus, nós vamos perceber que ele era distinguido, ele recebia uma distinção através da unção. Mas Jesus disse que a unção do Espírito sobre a sua vida seria para evangelizar. E a palavra evangelizar, o evangelho, significa boas novas. Dentro do contexto da cultura grega, em que o Novo Testamento é escrito nesta língua, e dentro da helenização que tomou parte o mundo, era conhecido que a cultura grega, ou os gregos, utilizavam a palavra evangelho como sinônimo de boas novas em 3 ocasiões distintas. Primeiro, eles utilizavam quando alguém, ou um escravo, seria liberto da sua prisão, da sua escravidão. Então vinha o mensageiro, o arauto, anunciar esta liberdade. E ele anunciava em bom tom: evangelho, boas novas, você está livre da sua escravidão. Você não é mais escravo, você recebeu a liberdade. Perceba que ainda a palavra evangelho era utilizada em outro contexto, quando, por exemplo, nascia o filho de um rei, de um monarca importante, era utilizada a palavra evangelho. Então, quando nascia o filho do rei, o arauto do rei anunciava uma boa notícia para o rei, porque nasceu o filho do rei. Sendo assim, o reinado teria estabilidade. Sendo assim, o reinado teria uma dinastia sucessiva. Sendo assim, o reinado teria um príncipe preparado para ser rei posteriormente. Mas a terceira ocasião que a palavra evangelho era utilizada era justamente quando o rei ia numa guerra, numa batalha, e ao voltar vitorioso daquela batalha, antes de chegar no seu local de destino, ele enviava mensageiros, e esses mensageiros vinham gritando: evangelho, eu tenho uma boa nova, uma boa notícia, o nosso rei está voltando vitorioso. E é sobre isso que fala a propagação ou a proclamação do evangelho, o nascimento do filho de um rei, o rei da glória, o nosso Deus, da libertação que este filho do rei proporcionou a todos nós que éramos escravos, como também, meus queridos, do anúncio iminente da sua volta. Você é o arauto do rei que propaga a boa notícia que breve ele voltará para estar com o seu povo. Não deixe de anunciar o evangelho, não deixe de propagar a boa notícia de que o rei está vindo. Então note que dentro do texto Jesus diz que ele foi ungido pelo Espírito para evangelizar os pobres, para curar os quebrantados de coração, apregoar a liberdade aos cativos, dar vista ao cego, pôr em liberdade os oprimidos, que eram eu e você, que éramos nós, e sobretudo para anunciar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor faz referência ao ano do jubileu. E no ano do jubileu era quando tudo era regulado em Israel. Os escravos eram libertos, aqueles que tinham
dívidas. As suas dívidas eram canceladas, a terra precisava descansar um período de tempo determinado na lei do Senhor, em Levítico capítulo de número 25. Você pode ler sobre o ano do jubileu. Então veja que o ano do jubileu era um período de regulação, era um período de refrigério, tanto para a terra, quanto para os endividados, quanto para aqueles que perderam as suas posses ou aqueles que estavam escravos, eles eram libertos, as posses eram restituídas, todas essas coisas eram reguladas na nação de Israel. Isso estava prescrita na lei. Mas quando acontecia o ano do jubileu? Acontecia exatamente após 7 anos sabáticos. Você sabe que dentro da cultura judaica, toda semana eles tinham o dia do sábado, o dia do descanso. A cada 7 anos, eles deveriam descansar com a terra durante o espaço de um ano. E durante este ano, eles se dedicavam a cultuar a Deus enquanto a terra descansava. É interessante que Deus não deixava faltar provisão para eles durante este ano, que eles ficavam ali sem trabalhar ou cultivar a terra. Então, após 7 anos sabáticos sequentes, que daria um total de 49 anos, ocorria o ano do jubileu. No ano 50º, no ano de número 50, era o ano do jubileu. Ele era anunciado ao som de chofar, era anunciado com um toque de trombetas, era um ano de reconciliação, era um ano ou um período de colheitas abundantes, era um período onde as dívidas eram canceladas, os escravos eram livres, e o Senhor Jesus, ao mencionar esta profecia do profeta Isaías, ele diz que ele veio anunciar o ano aceitável do Senhor. O ano do jubileu chegou com Jesus Cristo, pois ele prover para nós o pagamento da nossa dívida do pecado, que era impagável. Ele provê para nós a libertação da escravidão do pecado. Ele provê para nós reconciliação. Ele provê para nós restituição. O ano do jubileu chegou sendo anunciado pelo Senhor Jesus. Me conte aqui nos comentários se você já conhecia sobre o ano do jubileu, se você sabia que a palavra evangelho era utilizada para anunciar o nascimento do filho de um rei, a libertação de escravos e a volta de um rei monarca importante quando vitorioso em batalha. Eu quero ver aqui nos comentários aqui o seu comentário acerca desses assuntos riquíssimos que estamos disponibilizando para você. Não deixe de se inscrever no canal de Daquê e de compartilhar o nosso conteúdo com o máximo de pessoas que conseguir. Deus abençoe, que a Escola Bíblica Dominical deste domingo seja uma escola de sucesso, que Deus te use poderosamente, em nome de Jesus.